Queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria, chegamos a um momento muito importante da história da Igreja e do mundo. E queria neste momento socorrer-me das palavras de São João Paulo II, onde ele era cardeal Wojtyła, no Congresso Eucarístico Internacional 1976, nos Estados Unidos. Ele disse isto: em breve estarão em confronto a Igreja e a Anti-Igreja, o Evangelho e o Anti-Evangelho, Cristo e Anticristo. Pois é, filhos, o demónio está a tentar dominar e concluir o seu reino no mundo inteiro, com as leis que estão a ser aplicadas por todos os governos, não é? Então, eu queria falar-vos do Anticristo, hoje a começar pela Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, mas queria dar-vos uma indicação de Nossa Senhora, ao falar do segredo de Fátima ao Padre Gobi, no número 540, em Fátima, 11 de março de 1995, diz ela: o meu segredo diz respeito à Igreja. A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja e difundir-se-á em todo o mundo, consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé. Entrará na Igreja o homem iníquo que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel em Mateus 24:15. Então, Jesus, em Mateus 24:15, fala da grande tribulação e diz: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel instalada no lugar santo. Se no tempo de Antíoco Epifanes IV a abominação da desolação foi ele colocar uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, a abominação de hoje é muito óbvia, muito clara. Foi o colocar a Mãe Terra, a Mãe Ecológica, a Pachamama, dentro do Vaticano, no dia 7 de outubro de 2019, salvo erro, exatamente. Então, vamos ver passagens que têm a ver com o Anticristo na Bíblia, em primeiro lugar no livro de Daniel, que é indicado pelo próprio Jesus, não é? E é muito, muito, muito importante. Então, no capítulo 7, o sonho de Daniel sobre as 4 feras, aliás, Daniel tem várias visões, vários sonhos proféticas que depois São Gabriel lhe vem explicar. Então, no capítulo 7, versículo 25, diz que o Anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quer dizer, o Anticristo reinará 3 anos e meio. Mas serão mesmo 3 anos e meio? Mateus 24:22 diz que por causa dos eleitos, esses tempos, que será a grande tribulação, serão abreviados. Vão ser 2, vão ser 1,5, não sabemos, mas vão ser abreviados, está bem? Daniel 8, versículos 23 a 26, acerca do tempo do fim, depois de Daniel ter tido a visão do cordeiro e do bode, o anjo Gabriel explica mais uma vez a visão e diz: se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Daniel 9, na profecia das 70 semanas, o anjo Gabriel de novo explica, versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até ao fim, até ao termo fixado para o desolador. Isto é, o Anticristo vai banir, retirar a Eucaristia. A partir desse momento só faltam 3 anos e meio. Para quê?
para Jesus vir em glória e para o destruir. Já vamos ver essa passagem no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento temos várias passagens que têm a ver com o Anticristo. Começamos logo pelo o capítulo bastante escatológico de 24 de São Mateus, em que eu insisto para que todas as pessoas leiam. São os sinais antes da vinda gloriosa de Jesus. Mas antes vemos que em João 5,43 Jesus diz: Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. São aqueles que dizem que são Jesus, regressando à terra, e afirmam que são Jesus. O Anticristo dirá que é o Jesus regressado à terra, por isso enganará a muitos. Mateus 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cá está. Versículos 4 e 5. Depois dos versículos 23 ao 26 encontramos: Então, se alguém vos disser: Eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Fala do Anticristo pela primeira vez, só nestes versículos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, segunda vez, não saiais. Segunda vez. Eis que ele está no interior de uma casa, não acrediteis. Terceira vez. Então, agora a profecia de São Paulo, na segunda carta aos São Licenses, capítulo 2, que é importantíssima. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Acerca da vinda gloriosa, não é? Primeiro vem a apostasia, depois vem o Anticristo. Aquele que se opõe e que se levanta contra tudo o que chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco? E agora já sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois, filhos, o que o detinha era o papado do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI morreu, agora ele tem o caminho aberto para se manifestar e tomar o mundo e a Igreja em seu poder. Está profetizado, quer dizer. Aqui não há engano. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o retém, que era o Papa Bento, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Entendestes, filhos? Antes de Jesus vir em glória, primeiro vem a apostasia, a perda da fé. Segundo vem o Anticristo e depois Jesus vem para o destruir. Yes! Jesus vai vencer. Era o que faltava, não é? Jesus vai vencer. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, está a falar do Anticristo, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem não tem amor à verdade vai-se deixar seduzir. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, não é? Os pecadores invetrados querem o seu rei, Deus permite que tenham o seu rei, o Anticristo. 1 de João 2, 18 a 22. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos têm feito Anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 2 de João 1 a 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio na carne. Este tal é o enganador e o Anticristo. Vamos passar para o livro do Apocalipse, que é importantíssimo para explicar este tema também. Capítulo 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada ao diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás vai ter uma tríade, não é? A tríade é o próprio Satanás, o Anticristo e o falso profeta.
Apocalipse 12:11. E eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Não é? Como é que se vence o mal? Com o sangue de Jesus e com a fé. Apocalipse 12:7. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos e mantêm o testemunho de Jesus. Estes é que são perseguidos. Os que querem cumprir os mandamentos e mantêm a fé é que são perseguidos pelo dragão e pelo anticristo, para que não o façam mais. Não é? Apocalipse 13:4-8. E adoraram o dragão que deu à besta ao seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a boca com blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe prometido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro e que foi morto desde a fundação do mundo. Mas tenho uma boa notícia para vós. Por exemplo, São Cirilo de Jerusalém diz que 2/3 do mundo serão seduzidos pelo anticristo. Quer dizer que 1/3 do mundo não será seduzido por ele, que é o tal terço que fica para ser purificado e provado e ser o novo povo santo de Deus, que está em Zacarias 13:7-9. Apocalipse 19:19-20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Portanto, também haverá o falso profeta. Assim como Jesus teve o seu profeta, João Batista, para anunciar a sua vinda. Não é? Há também o falso profeta que prepara a vinda do anticristo. Como Jesus teve o Judas Iscariotes que o entregou, a igreja também vai ter um dos seus que vai entregar a igreja ao anticristo. Igual, não é? Igual. Apocalipse 21:4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os anos se cumpram. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. E vi tronos a assentarem sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram derrolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1 Timóteo 3:1-5. Nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Esta é a descrição dos homens do fim dos tempos. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te desta gente. Diz Timóteo, afasta-te desta gente. Agora, para terminar, não podia deixar de ser a marca da besta, não é? Apocalipse 3. Fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal e ou o nome da besta e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aqueles que têm entendimento calculam o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é o 666. Tudo começou com o código de barras no comércio, não é? Aqueles códigos que têm os números, depois ao início, ao meio, ao fim, tem um tridente, certo? Mas aí não põe os números. Este tridente equivale ao 666, que é equivalente a uma linha de comboio. Esses chips passaram para os telemóveis, para os cartões de cidadão e depois vão-nos querer pôr na mão. Ou na cabeça. O que é na cabeça? Na cabeça é o pentagrama com o 666.
que é uma marca mais espiritual. Apocalipse 16, 1 a 2. E ouvi vindo do templo uma voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Agora vêm os castigos para quem receber a marca. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. Filhos, isto vai ser tudo igual. Reparai. No tempo de Daniel, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e uma imagem em ouro de 27 metros para que todos a adorassem. E os 3 jovens recusaram e foram lançados na fornalha ardente, mas foram salvos. Não é? No tempo de Antíoco Epifanes, que era helénico, que dominou a Judeia, colocou a estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém e retirou a doutrina de Moisés, não é? E queria que todos adorassem Zeus. Que aparece depois também o tempo dos Macabeus, daquela mãe que deixa com que os 7 filhos sejam martirizados porque acreditavam na ressurreição. Depois vêm os imperadores, que queriam receber incenso e ser adorados como deuses, não é? E os cristãos tinham de ser obrigados a adorar, se não eram martirizados. Agora vai ser igual. Vão colocar a imagem do anticristo em todo o lado para que seja adorado. Aquele que não adorar, ai dele, não é? Mas nós não vamos adorar o anticristo. Nós só adoramos Jesus Cristo sacramentado. Jesus Cristo Rei, mais ninguém. Não vamos adorar mais ninguém. De certeza. Nós não vamos adorar mais ninguém. Monsenhor Jonas Habib disse: quem não adorar não vai aguentar. Ele sabe bem porque disse isso, não é? Apocalipse 24, para terminar. E vi tronos e assentaram-se neles e foi-lhes dado o poder de julgar, já disse isto, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e sua palavra, que não adoraram a besta, os mártires não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo. Agora vou-vos dar uma notícia, ou tanto ou quanto para mim espetacular. Quem é consagrado a Maria ou a Jesus, que fez os primeiros sextas, os primeiros sábados, consagração São Luís de Montfort, esse não vai ser marcado, porque já está marcado por Deus. Quem foi ao Escorial e foi marcado e mantém uma vida com os sacramentos, uma vida de santidade, esse já está marcado, não pode ser marcado pelo mal. É por isso que no Apocalipse ao fim, Deus diz, antes que os anjos começarem a destruição, deixai-me acabar de terminar de marcar os meus filhos, não é? A cruz, o tal na testa. Porque os ímpios terão o pentagrama e o 666. Então, filhos, vamos em frente. Virá o anticristo? Sim, de certeza. Mas Cristo virá na sua glória para o destruir e o amarrar para sempre no inferno. Deus abençoe, guarde e proteja.